9h34. CBN Direito. Você já passou por algum apuro na hora de embarcar para uma viagem? Voo atrasado, cancelado, bagagem extraviada. Quem E não? sabe quais são os seus direitos também quando isso acontece? O que você deve exigir num momento como esse ou o que você pode também exigir depois dessa situação? É sobre isso que a gente vai conversar por telefone com a advogada Giovana Campanini, especialista em direito do consumidor, com atuação principalmente voltada para problemas relacionados a viagens aéreas. Giovana, bom dia, você me ouve? Bom dia, te escuto sim. Então vamos lá, eu sou Isabelle Mello, ele já sabe que me acompanha aqui, eu já quero saber logo de pronto, né, quando a gente chega no aeroporto e aí constata que, por exemplo, meu voo não existe, tá atrasado, vai atrasar 2, 4 horas, ou vai acabar sendo cancelado, né? Quais são os direitos que eu tenho? É reserva de hotel, alimentação, o que eu devo fazer nesse momento? Então, a questão relacionada ao voo que não existe ou ao voo que atrasou, eu sempre falo que é importante o consumidor ele registrar tudo, né? Enquanto for acontecendo, enquanto o portão de embarque for mudando ali da televisão que você for acompanhando, já começa a registrar tudo. E aí, em relação aos seus direitos, se for um atraso de 1 hora, a companhia aérea tem que começar a fornecer facilidade na comunicação do passageiro, seja por internet, seja por telefone, tudo isso nas custas da companhia aérea. Se esse atraso já chegar a ser superior a 2 horas, o consumidor passa a ter direito à alimentação. E para atrasos superiores a 4 horas, é possível que a companhia aérea deve fornecer a hospedagem para o consumidor. E qual que é o limite? E, Giovana, qual que é o limite de atraso de voos, né? Viagens de ônibus, por exemplo, para essa companhia, ela oferecer mais que isso. Por exemplo, atrasou 5, 10 horas, ela tem que me realocar ainda naquele dia em um voo, em um outro local, enfim, qual que é esse prazo? A questão relacionada aos limites, né? Para passagens aéreas, passou de 4 horas, o consumidor ele já pode escolher ser realocado para um voo para o seu destino em outra companhia aérea, receber o reembolso da sua passagem ou realmente aguardar até que ele seja realocado no próximo voo para o seu destino na mesma companhia aérea. O que acontece é que normalmente as companhias não dão as 3 opções aos consumidores e acabam decidindo por ele. Então, vou esperar 10 horas. E as pessoas, por não saberem que já podem ser realocadas mesmo por outra companhia, acabam esperando na hospedagem que é fornecida pela companhia aérea. Já em relação ao transporte terrestre, o atraso que dá direito à hospedagem, ele é com prazo superior a 3 horas, e se o passageiro não conseguir embarcar no mesmo dia, então terá uma pernoite nessa espera, ele já tem direito à acomodação, e também se ele optar por não continuar a viagem, ele pode receber o reembolso. Perfeito, bom entender sobre essa situação, né, que às vezes infelizmente acontece muito, principalmente fim de ano, né, e em caso de viagens onde, por exemplo, comprei um pacote que já vem o transporte, a hospedagem, o passeio em uma companhia X, e daí vou embarcar no meu voo, ele deu algum tipo de problema, quem que eu devo procurar? Eu procuro essa companhia onde eu comprei, de turismo, enfim, que me ofereceu esse pacote, ou eu vou direto, por exemplo, na companhia aérea que ia me hospedar no voo? No caso de pacotes de viagens que são comprados normalmente por agências de turismo, tanto a agência de turismo quanto a companhia aérea são responsáveis por resolver os problemas do consumidor. O que acontece é que normalmente, se o passageiro já está em embarque, já está no aeroporto, é mais fácil ele resolver primeiro com a companhia aérea. Caso ele ainda não tenha embarcado e tenha problemas pré a viagem, ele pode resolver tanto com a companhia aérea quanto com a agência de turismo. E se, no final das contas, os problemas não forem resolvidos e ele tiver que acionar, ele pode acionar tanto uma quanto a outra, porque a responsabilidade é de ambas. E já entrando em outro campo, que inclusive uma vez aconteceu comigo, mala extraviada, não chega a tempo. Cheguei no meu destino, por exemplo, vou pra praia, separei toda a minha roupa, chego lá, não consigo a minha mala. O que eu tenho direito? Eu posso comprar roupa, essa companhia tem que pagar, enfim. O que eu tenho direito nesse aspecto?
Realmente esse é um problema muito comum, principalmente agora nas viagens de final de ano, porque as aeronaves costumam ficar bem lotadas, né? E nesse sentido, quando o passageiro chega no seu destino e ele não constatou que a sua bagagem não desceu, ela está extraviada, ou está faltando itens, o ideal é fazer a primeira contestação direto no aeroporto, já que eles dão um formulário para o consumidor preencher, falando ou se foram danos na mala, se estão faltando peças, ou se a bagagem foi extraviada por completo. E eles têm 7 dias para te devolver a sua bagagem, mas mesmo assim, nesses 7 dias, todas as despesas que o consumidor tiver relacionado a remédio, a roupa, tudo que ele precisar para se manter no seu destino neste período, essas despesas deverão ser reembolsadas pela companhia aérea. E seguindo aqui com as nossas séries de perguntas e dúvidas, né? Por exemplo, se minha bagagem não foi extraviada, mas ela foi danificada, chegou quebrada, amassada, às vezes eu tive até algum tipo de problema com o conteúdo que estava dentro dela, como é que eu comprovo, né? Esse extravio da minha viagem também? Eu preciso fazer fotos, vídeos? A questão de foto ou vídeo, a gente sempre recomenda que existam, né? Eu costumo falar muito sobre isso em relação a você fazer um vídeo. Terminou de arrumar sua bagagem, faz um vídeo de como ela está por fora, de alguns itens que estão dentro dela, citando os que são mais caros ou os que são mais importantes. E após você receber a sua bagagem, você confrontar se está tudo certo. Se não tiver tudo certo, o prazo de 7 dias para transporte aéreo é o mesmo. Eles deverão reparar a sua mala, né? Se for alguma avaria na mala, eles deverão reparar ela se tiver conserto. Se não tiver conserto, eles devem substituir a sua mala por uma equivalente e nova. E em caso de violação, se perdeu alguns itens, se sumiram peças de dentro da sua mala, eles devem indenizar aquele item que foi perdido. Por isso que é importante, sempre que possível, que a gente consiga lembrar de fazer esse vídeo para poder realmente confirmar que o item X estava dentro da mala. E antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, Giovana, eu quero trazer um relato de uma das nossas estagiárias que trabalha aqui com a gente, a Glória Maria. Ela passou por um apuro em uma das viagens no último ano. Vou colocar o áudio para ela ouvir, você já pode responder na sequência, por favor. Ok. Eu estava de viagem marcada de Campo Grande a Araçatuba e um dia antes de embarcar eu fui até a rodoviária para verificar se estava tudo certo. Chegando lá, a moça me informou que minha passagem tinha sido cancelada porque não tinha quantidade suficiente de pessoas dentro do ônibus para circular. Eu perguntei o que poderia ser feito e ela me remanejou para uma outra empresa de ônibus que faria o mesmo trajeto. O problema foi que eles não me deram nenhum comprovante que eu estaria viajando nessa outra empresa, e quando eu fui fazer a viagem, eu não tinha um assento dentro do ônibus. Então eu precisei ficar trocando de poltrona várias vezes. Eu cheguei na primeira cidade, precisei mudar porque chegou a dona da poltrona, e assim respectivamente por 5 vezes. Foi um transtorno muito grande, foram 8 horas de viagem totalmente turbulenta. E eu fiquei sem saber o que fazer nesse caso, porque eles não tinham me dado nenhum comprovante que eu estaria dentro desse ônibus dessa outra empresa. Então, sempre que acontece a realocação de um passageiro, seja por outra companhia de transporte, essa realocação tem que ser formal. Então, com a Glória, eles deveriam ter entrado em contato com a companhia que fez o transporte dela para realmente reservar um assento. Como isso não ocorreu, inicialmente e administrativamente, entrando em contato direto com a transportadora, ela tem o direito de receber o reembolso parcial do bilhete dela. Além disso, né, considerando outros detalhes da situação, é o caso de uma análise para realmente entrar com um processo contra a empresa para receber danos materiais e danos morais e também uma possível denúncia para a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, por descumprimento, né, desse cancelamento da passagem, sem as comunicações devidas e sem a realocação dela de forma devida. Perfeito, Giovana, ficou muito claro aí o que tem que ser feito, né, porque já ouvi também isso acontecer com outras pessoas e às vezes na dúvida, né, não saber o que fazer, a pessoa fica coada, só aceita para ir logo para o destino. E já encaminhando para o fim do nosso bate-papo, quero também entrar em outro assunto, voltando aí para as empresas aéreas.
elas podem cobrar, por exemplo, por um assento? Ano passado eu fui pra praia e quando eu entrei ali, tinha uma cobrança, né? Eu até vi um vídeo teu no teu Instagram, pesquisando aí pra nossa pauta, você explicando que não necessariamente eu tenho que pagar por esse assento, né? Como é que eu fujo disso? Como é que eu entendo o que eu devo pagar, o que eu não preciso pagar? Exatamente. Tem se tornado um hábito nas companhias aéreas, no momento de você concluir a passagem, eles esconderem, né, a opção de você continuar para concluir a sua compra sem pagar e reservar um assento. O que acontece? A companhia aérea ela pode sim cobrar para você escolher um assento de forma antecipada. Às vezes você viaja em um grupo maiores ou com criança, quer um assento ao lado do outro. Elas podem realizar a cobrança para você reservar de forma antecipada. Também podem realizar a cobrança para aqueles assentos que possuem uma disponibilidade maior de conforto. O que eles não podem, de maneira alguma, é impedir que você conclua a sua compra sem pagar a mais por esses assentos, porque subentende-se que se você está comprando uma passagem, você já está comprando algum dos assentos que estão dentro do. Então, de forma aleatória, você leva o assento de graça, mas caso realmente você queira reservar, você paga antecipado. Giovana, tô gostando desse nosso bate-papo, mas a gente tem que fechar ele. E uma pergunta que surgiu muito aqui na redação nossa foi os pais, né, mãe de pet, que ficam com receio às vezes de quando chega, não permite entrar o pet. Enfim, quais são as regras, né, as orientações? Eles podem impedir, por exemplo, no voo a entrada de um animal? Tem que ter um porte específico? Enfim, como funciona? Em relação a pets para passagens de avião, tem a regulamentação do tamanho dos pets e peso para eles entrar como bagagem de mão, para ele viajar junto com o passageiro. Que aí são os pets de pequeno porte, de até 10 quilos, que caibam em uma caixa de transporte de dimensões específicas. Fora isso, você pode transportar o seu pet como bagagem despachada. Em relação à regulamentação disso, a ANAC, né, que é a Agência Nacional de Transporte Aéreo, ela ainda não estabeleceu regras muito específicas. O que definitivamente não pode, as companhias aéreas podem negar, caso você não tenha todos os registros da vacinação do seu pet, e aí nesse momento eles fazem uma triagem e realmente podem negar o embarque. Fora isso, você no momento de comprar passagem, já informa a questão do pet, algumas companhias aéreas têm um custo adicional para transporte do pet, mas o transporte é tranquilo e você poderá embarcar com o seu animal de estimação. Muito bem, ficou muito esclarecido. Muito obrigada, viu, Giovana Campanini, advogada, especialista em direito do consumidor, com atuação principalmente no que a gente conversou muito por aqui, né? Problemas relacionados a viagens aéreas. Giovana, deixa esse último espaço aberto para você deixar também o teu contato, suas redes sociais, que eu vi que você interage bastante por lá com dicas, né? Com certeza, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade da gente tratar nesse assunto numa época muito oportuna para as pessoas, né, com essas viagens de fim de ano. E quem quiser acompanhar mais sobre esse e outros relacionados ao direito do consumidor, eu produzo conteúdo nas redes sociais, principalmente no Instagram, e vocês conseguem me encontrar pelo @gmcampanini. É isso, muito obrigada e boa volta às suas férias. Aí sei que você deu uma pausa para atender a gente aqui. Obrigada, viu, Giovana? Eu que agradeço. Tchau, tchau. É isso, e para você que chegou na metade do assunto, quer reouvir o CBN Direito desta terça-feira, é só acessar RCN67.